É bom estar aqui com os irmãos e eu agradeço ao pastor Emerson pela oportunidade que ele está me dando. O meu desejo é ser uma bênção na vida dos irmãos durante esses 3 dias e que Deus possa falar ao teu coração e que saiamos daqui edificados pelo Senhor. Amém? Muito bem, o pastor falou sobre o livro. Esse livro aqui ele ajuda a entender quem é este grupo terrorista que está muito em evidência hoje em dia, o Estado Islâmico. Então tem alguns ali, você querendo adquirir, fale comigo no final. É excelente, vale a pena adquirir. Então ele dá a origem ali, qual é o objetivo, enfim, como surgiu. E custa apenas R$25, tá? R$25 aí você não compra nem uma pizza, né? Uma pizza aí é mais de R$30, né? Mas com R$25 você compra um livro comigo e você vai investir em você mesmo, né? Em conhecimento, e com certeza você será abençoado. Muito bem, abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, leremos o versículo 19 e o 20 apenas. Atos, capítulo 4, versículo 19 e o 20. O tema da minha mensagem é Testemunhando de Cristo, ou Falando de Cristo. Vamos ficar de pé para lermos estes 2 versículos. Depois os irmãos ficarão sentados. Atos, capítulo 4, 19 e 20. Diz assim: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos para este evento tão importante, para esta conferência missionária, e que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando em nossas vidas, nos edificando, nos fortalecendo e nos desafiando também, para que possamos fazer a Tua obra, realizarmos a obra missionária e cumprir com a grande comissão. E se alguém aqui nessa noite que ainda não te conhece como Deus, como Senhor e Salvador, que tal pessoa possa tomar uma decisão hoje ao teu lado, ó Pai, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo e te aceitando. Este é o nosso desejo, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, o Senhor Jesus deixou uma ordem para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Lucas 24:47, ele disse que em seu nome se pregasse o arrependimento a todas as nações, começando em Jerusalém. E em Atos capítulo 1, versículo 8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E graças a Deus eles testemunharam, e progressivamente o evangelho foi sendo espalhado por Jerusalém, Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Lá em Atos capítulo 8, versículo 1 mesmo, você vê ali quando os discípulos foram dispersos, os crentes, eles foram pregando por Jerusalém, Judéia e Samaria, e até que o evangelho foi se espalhando por todo o mundo, e graças a Deus chegou até nós um dia. Amém ou não? Um missionário veio também até o Brasil e pregou o evangelho para nós, e hoje nós somos salvos, graças a Deus. E como eles, nós também devemos testemunhar do Senhor Jesus. Agora, interessante, ao analisarmos aqui este capítulo 4 de Atos, podemos ver que os discípulos testemunharam de Cristo. E ao testemunharem, em primeiro lugar, nós podemos ver que houve perturbação com a pregação do Evangelho, ou seja, trata do incômodo que a pregação do Evangelho trouxe para algumas pessoas. Lá no versículo 1, do versículo 1 ao 3, nós podemos ver isto. Diz assim: e estando eles falando, se referindo aos discípulos, ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus,
doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles, ou seja, dos discípulos, e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Ou seja, a autoridade de Israel se incomodou, ficou perturbada com a pregação do Evangelho, ou seja, que o Senhor Jesus havia morrido e ressuscitado depois de 3 dias. Agora, interessante, quando o Senhor Jesus nasceu, o rei Herodes e toda a cidade de Jerusalém, eles também ficaram perturbados. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 3, fala sobre isso. E o Senhor Jesus, ele disse que ele veio trazer, entre aspas, guerra e não paz, porque através da sua mensagem haveria o quê? Uma divergência de opiniões entre amigos e entre familiares também, ou seja, dentro de uma família, alguns judeus iam crer nele como o Messias, como o Salvador, e outros não iam crer. Então haveria o quê? Uma divergência de opinião. Então, nesse sentido, que o Senhor Jesus disse que haveria guerra e que ele não veio trazer paz, mas ele veio ali trazer uma divergência de opinião. Interessante, quando o apóstolo Paulo estava pregando, lá em Atos capítulo 16, versículo 20, versículo 21, algumas pessoas disseram que este homem, sendo judeu, ele tem perturbado a nossa cidade com esta mensagem. E também lá em Atos capítulo 24, ele até foi chamado de peste. Esse homem é uma peste e tem promovido aqui sedições entre os judeus com esta mensagem de que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Irmãos, muitas autoridades de hoje se sentem também incomodadas com a mensagem do Evangelho, principalmente autoridades socialistas e islâmicas. Ficam incomodadas de que Cristo morreu, ressuscitou e que é o meio de salvação para toda a humanidade. E ele realmente é. Amém ou não? Amém. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu lembro quando eu comecei a ouvir o Evangelho, eu nasci numa família católica, comecei a ouvir o Evangelho e fiquei na dúvida: será que esses crentes estão com a verdade? Será que eles têm razão? Aí eu comecei a orar a Deus: Senhor, me mostre a verdade, eu quero a verdade. E Deus me mostrou a verdade, e a verdade é o Senhor Jesus, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você está em busca da verdade, saiba que o Senhor Jesus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o meio pelo qual chegamos até Deus. Irmãos, a verdade, ela incomoda. Os saduceus aqui, eles não criam na ressurreição dos mortos. Então os discípulos começaram a pregar que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, e Ele realmente ressuscitou. Você vai lá em Medina, que é a segunda cidade mais sagrada para os muçulmanos, os restos mortais de Maomé estão lá. Mas você vai em Jerusalém, lá tem um túmulo, e na porta daquele túmulo está escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou dentre os mortos. Então essa é a diferença entre o Senhor Jesus e qualquer outro líder religioso na face desta terra. E em muitos países socialistas e islâmicos é até proibido a pregação do Evangelho. Na Coreia do Norte mesmo, é proibido pregar o Evangelho ali. Cristãos são mortos. Se você for pego com uma Bíblia na mão, é perigoso você ser morto porque você está carregando uma Bíblia. Agora, irmãos, pensando sobre isto, que a autoridade de Israel ficou perturbada com a pregação do Evangelho, que houve ali uma perseguição e que hoje, nos nossos dias, nós vemos isto também, eu fiquei pensando, nós precisamos aproveitar a liberdade que nós temos no nosso país para pregarmos o Evangelho. É ou não é verdade? Talvez nós não estamos dando valor a isso, mas talvez um dia percamos esta liberdade para pregarmos o Evangelho aqui no nosso país. Então precisamos aproveitar esta oportunidade que temos. E temos que ter em mente também que nem todos aceitarão o Evangelho, porque muitos querem aí a liberdade para pecar e querem continuar em suas vidas. Agora, aceitando ou não, havendo perturbação ou não, precisamos testemunhar do Senhor Jesus. E testemunhar o quê? Exatamente que Cristo é o meio da salvação. Aqui no versículo 12, os discípulos disseram: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E que nome é este? É o nome do Senhor Jesus. O próprio nome do Senhor Jesus quer dizer salvação. Então, debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual ele possa ser salvo. E ao testemunharem, em segundo lugar, podemos ver que houve conversão, no versículo 4. Então, nem tudo está perdido. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, aqui trata daqueles que ouviram, creram e se converteram. Olha que bênção, quase 5.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Eu não sei se o pastor Marcelo pregando ali já teve 5.000 conversões, o pastor Fabiano ou o pastor Everton. Já pensou que bênção, que maravilha, né? Você está pregando ali 5.000 pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Os discípulos tiveram este privilégio. Então, quase 5.000 homens se converteram. Então, até aqueles que rejeitarão, mas tem aqueles que aceitarão a mensagem do Evangelho. Há quem diga que aquele terrorista, o Yasser Arafat, antes dele morrer, ele aceitou o Senhor Jesus. E tomara a Deus. Amém ou não? Amém. Um pastor egípcio pregou o Evangelho para ele, e no seu leito de morte, ele invocou o Senhor Jesus e o aceitou como Deus, Senhor e Salvador. E por que isso acontece? Porque o Evangelho é o poder de Deus e pode transformar qualquer pessoa. O que diz lá em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Um brasileiro pode se converter, amém ou não? Um americano pode se converter, um muçulmano pode se converter, um árabe pode se converter, um judeu pode se converter, porque o Evangelho é o poder de Deus. Algumas pessoas falam: mas um muçulmano não se converte. Olha, se o muçulmano não se converter, eu jogo a minha Bíblia fora. Eu não estou reconhecendo que o Evangelho é poder. Mas o muçulmano pode se converter, porque o Evangelho é o poder de Deus e pode transformar qualquer pessoa de dentro para fora. Uma transformação verdadeira e genuína. E é poder até para o mais difícil ou o mais improvável. Talvez você pense: mas acho que meu pai não se converte. Não, aquele ali não tem jeito. Eu acho que minha mãe não se converte. Acho que meu irmão não se converte, meu vizinho não se converte. Mas ele pode se converter. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 25 e 26, o Senhor Jesus lidando ali com um jovem rico. Aquele jovem rejeitou o Senhor Jesus. E os discípulos, diante daquela situação, falou: Senhor, quem pode se salvar então? Porque o Senhor Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas o Senhor Jesus disse: aquilo que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Pelo poder e pela pregação do Evangelho do nosso Deus. E há muitos relatos de muçulmanos se convertendo ao Senhor Jesus, porque o mesmo Evangelho que transformou vidas no passado é o mesmo que pode transformar vidas no presente e também no futuro. Então temos que acreditar nisto e ter esta esperança, que o Evangelho é poder e pode transformar pessoas como essas pessoas que foram transformadas e que foram salvas. E lá em Isaías 55, 11 diz que a palavra de Deus não volta vazia. Irmãos, nós temos que acreditar no poder da palavra de Deus. Eu me converti pela pregação do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. No dia 30 de novembro de 96, eu tinha 19 anos, ouvi o Evangelho e fiquei maravilhado com aquela mensagem. Eu disse: eu quero o Senhor Jesus para mim. Então o pastor pregou, fez o apelo, eu estava lá de joelhos, aceitando o Senhor Jesus. E que bênção que foi, o Senhor Jesus transformou a minha vida. Quando eu estava no auge ali da adolescência, com 19 anos de idade, porque o Evangelho é poder. Então vale a pena pregarmos o Evangelho, porque pessoas se converterão. Talvez em menor número, não 5.000 almas, como nós vimos aqui, em uma só pregação, mas haverá conversões, não podemos desistir. Então vale a pena nós fazermos conferências missionárias, para que investamos ainda mais na obra de Deus, investamos ainda mais na obra missionária e também na grande comissão mundial. Então Deus quer que nos envolvamos cada vez mais, porque há esperança no Evangelho e na pregação da palavra de Deus.
E ao testemunharem também vemos aqui em terceiro lugar que houve oposição. Versículo 17 e 18. Então a autoridade de Israel se doendo, enciumada com a pregação do Evangelho. Então diz aqui, eles disseram para os discípulos: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais neste nome. Que nome? O nome do Senhor Jesus. Não queriam que o nome do Senhor Jesus fosse propagado, porque eles sabiam que este nome tem poder. Eles sabiam que este nome podia e poderia transformar vidas a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então aqui trata daqueles que tentaram impedir a pregação do Evangelho. Então a autoridade de Israel os ameaçou, não queria que o Evangelho fosse pregado. Os servos de Deus no passado sofreram com oposições. Jeremias, irmãos, ele pregou para a nação inteira era contra ele, e Deus já havia alertado: você vai pregar, mas ninguém vai ouvir. Tentaram matar Jeremias, perseguiram, Jeremias sofreu ali no meio dos judeus, e hoje tem enfrentado, e vão enfrentar também no futuro, porque o povo de Deus sempre enfrentou oposições. Lá em Atos 26, 21, Paulo disse que os judeus lançaram mão dele e tentaram matá-lo. E lá em João 16, 33, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus disse para eles: por causa de mim, vocês serão expulsos das sinagogas, os judeus não vão querer saber de vocês, vão perseguir vocês e vão tentar matar vocês por causa do meu nome. E hoje muitos servos de Cristo sofrem com oposições em países onde há perseguição religiosa. Irmãos, e aqui no Brasil também existe perseguição religiosa, viu? Eu estava conversando com um irmão que ele tem um trabalho lá em Itajubá, em Minas Gerais. Ele falou que ali há uma perseguição religiosa muito grande. Muitos ali tentam impedir o trabalho que está sendo feito. Tentam difamar ali os irmãos, os pastores que estão pregando, enfim, tentam fazer algum tipo de retaliação para atrapalhar a pregação do Evangelho. Eu já ouvi também de alguns missionários que trabalham com índios, que a FUNAI tem feito de tudo ali para atrapalhar o trabalho entre os índios. Eles não querem que os índios ouçam o Evangelho de Cristo. E isso aqui dentro do nosso país. Não aquela perseguição como a gente vê em países islâmicos e em países socialistas também, mas há um tipo de perseguição. E temos que ter em mente que o nosso maior opositor é Satanás, é o diabo. Ele vai querer fazer de tudo para que não nos envolvamos com a obra missionária. De alguma forma ele vai tentar atrapalhar para que não preguemos o Evangelho, nem investamos em missões também. Como? Pregando, orando, ou enviando pessoas e também contribuindo. E ele quer que as pessoas continuem com seus olhos vendados, com seus olhos fechados para a verdade. Como diz lá em Coríntios, segundo aos Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E o diabo ele tem esse poder para cegar o entendimento das pessoas, através das seitas, das religiões, através da mentira, enfim, ele vai usando os seus meios ali para que as pessoas permaneçam, e ele quer que não nos envolvamos com a obra missionária. Ele quer que as pessoas continuem nas trevas e debaixo do seu poder, mas Deus quer que as pessoas venham para a luz, como é o tema aqui da conferência: luz nas trevas. E quem é a luz? É o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. É um apelo que o Senhor Jesus faz. Se você está aqui nessa noite e não tem o Senhor Jesus ainda, saiba que Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e Ele é a luz do mundo. E a partir do momento que você seguir o Senhor Jesus, você vai sair das trevas, como eu saí um dia, e como todo aquele que já aceitou o Senhor Jesus também saiu. Eu saí no dia 30 de novembro de 96. Saí das trevas e fui para a luz do Senhor Jesus. Irmãos, a igreja enfrenta oposições, mas ela tem um grande aliado, e este aliado é o Senhor Jesus. Lá em Mateus 28, do 18 ao 20,
Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos problemas, temos lutas, temos dificuldades, temos aí as oposições, temos os nossos inimigos, mas nós temos um grande aliado. Nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus, Ele está conosco, nos acompanhando, nos ajudando, nos auxiliando, suprindo as nossas necessidades. Você crê nisto? Amém. Cristo está com você hoje. E será que Ele estará amanhã? Estará também. E no mês que vem? Também estará. E no ano que vem? Também estará com você. E daqui a 20 anos? Bom, se Ele voltar, aí que estaremos para sempre com Ele, né? Para toda a eternidade. Mas Ele está conosco todos os dias. Então temos que ter em mente que a igreja não está sozinha. Eu não estou sozinho como missionário. Cristo está comigo. E o contexto ali trata do quê? Da grande comissão mundial. Vocês vão pregar, mas eu estarei com vocês. E se lermos ali todo o livro de Atos, podemos ver realmente que Cristo esteve com os discípulos, operando milagres, socorrendo, suprindo necessidades, auxiliando os apóstolos em tudo. Então temos que crer que o Senhor Jesus, Ele está conosco e que nós não estamos sozinhos. As oposições são grandes, mas a ajuda é maior do que as oposições. E ao testemunhar também podemos ver que eles foram submissos. Versículo 19 e 20, que foi o nosso texto base. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disse: julgai vós. A quem eles estavam se dirigindo? A autoridade de Israel, que havia ameaçado eles, para eles não pregarem mais o Evangelho. Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos falar todos juntos esse versículo? Vamos lá? Porque não devemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então aqui nós vemos que houve submissão, que trata da obediência dos discípulos a Cristo, mesmo diante de ameaças. Então eles foram obedientes e não se calaram, testemunharam de Cristo debaixo de ameaças. Eu fiquei pensando, rapaz, eles foram ameaçados, estavam correndo risco de morte, e ainda assim obedeceram a Deus. E nós aqui, com toda a liberdade que nós temos, às vezes nós estamos sendo desobedientes ao Senhor Jesus. Na quarta-feira lá no TBE estava falando sobre o sacrifício de seguir a Cristo, ou de servir a Cristo. Será que nós temos pagado um alto preço aqui no Brasil para seguir o Senhor Jesus? Será que temos feito algum sacrifício como cristãos que vivem em países onde realmente há uma perseguição religiosa? Fiquei pensando e refletindo, falando por mim, eu acho que eu não estou pagando assim um alto preço, acho que eu não estou fazendo um sacrifício tão grande, como irmãos lá que nem templo para se reunir tem, se reúnem em porão e onde dá, fazem culto no ônibus, fazem culto na rua, nas praças, na praia, onde dá, porque não dá para se reunir em um lugar fixo, porque há perseguição. Então será que nós estamos pagando alto preço? Então mesmo debaixo de ameaças, eles foram obedientes ao Senhor Jesus e disseram, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. E quando nossas autoridades ferem os princípios de Deus, temos que ficar com a palavra de Deus, porque as autoridades ali estavam ferindo uma ordem de Deus, então eles preferiram obedecer a Deus do que aos homens. E lá em Atos 5:29, Pedro dizendo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e toda ordem deve ser obedecida. Amém ou não? Toda ordem de Deus deve ser obedecida, independente das circunstâncias. Precisamos ser submissos ao nosso Senhor. Um muçulmano uma vez ele disse para mim, a igreja está falhando no ID de Jesus. Eu levei um choque com aquilo, porque eu falei que eu estava estudando árabe dentro da mesquita. Aí ele falou para mim, você está pregando o evangelho para eles lá dentro? Aí eu fiquei meio assustado com aquela pergunta. Ele falou, mas deveria pregar. E vocês, cristãos, estão falhando com o ID de Jesus. E até citou lá Marcos 16:15. Portanto, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquilo ali foi um tapa na minha cara, foi uma humilhação.
Porque às vezes nós realmente estamos falhando com o ID do Senhor Jesus. Estamos sendo desobedientes. Eu citei aqui 4 passagens bíblicas: Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47 e Atos 1, 8. Então olha a quantidade de mandamentos aí. Será que temos obedecido pelo menos um deles? Apesar que todos são iguais, né? Para que a igreja vá e pregue o Evangelho. Então, olhando para a igreja hoje em geral, eu diria que como Israel falhou como agência missionária de Deus, que no Antigo Testamento a agência missionária de Deus era a nação de Israel. Deus nunca disse para Israel: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas Israel tinha que ficar na sua terra, ser uma bênção ali e atrair as nações para o Deus verdadeiro. Era o método missionário de Deus no Antigo Testamento. Agora para a igreja não, Deus diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, como Israel falhou no seu ministério, de uma forma geral, eu vejo que a igreja também está falhando com o seu ministério. Mas precisamos rever essa questão e precisamos ser obedientes e submissos a Deus. Então, por isso que precisamos fazer conferências missionárias, precisamos investir em missões, orar, contribuir, enviar, se envolver cada vez mais com a obra de Deus. E em quinto e último lugar, ao testemunharem, houve capacitação, do versículo 29 ao 31. Então, diante de todas aquelas ameaças, eles oraram pedindo uma intervenção divina. Diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Ameaças de quem? Da autoridade de Israel. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então aqui trata do poder que o Senhor deu aos seus discípulos, para que eles pudessem testemunhar com poder e autoridade o Evangelho do Senhor Jesus. Agora, como que eles receberam esse poder? Foi através da oração. Eles tomaram a decisão ali para orarem, para buscar o poder do Senhor. Como o Senhor Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então só o Senhor Jesus que poderia lhes conceder aquele poder. E os discípulos realmente eles pregavam com poder, autoridade e ousadia a palavra do Senhor. É tanto que todos ficavam maravilhados. No versículo 13 do capítulo 4, olha o que diz: então eles, a autoridade de Israel, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra, não eram homens cultos, eles não tinham feito ali um curso de oratória, de homilética, né, que ensina a pregar, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles estavam com Jesus. Então eles eram homens poderosos ao pregarem o Evangelho. E o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 3,5 que a nossa capacidade vem de Deus. Então, quando nós nos sentimos incapazes de fazer a obra de Deus, temos que buscar esta capacidade que vem do Senhor, através da oração, porque às vezes nós nos sentimos fracos, né? Incapacitados para fazer a obra de Deus ou para pregar o Evangelho. Irmãos, e nós precisamos mais de ousadia. Precisamos perder o medo, perder a vergonha. Eu tenho orado a Deus, pedindo que Deus me dê mais capacidade, mais ousadia, principalmente para falar com o muçulmano. Irmãos, o muçulmano, ele é ousado, ele não tem medo, ele não perde tempo. Todo muçulmano é um missionário em potencial. Por isso que o islamismo tem crescido. E eu acho que todo crente também tem que ser um missionário em potencial. Amém ou não? Amém. Não só eu, não só o pastor Marcelo, o pastor Everton, Fabiano, ou qualquer outro missionário. Mas cada crente deve ser um missionário em potencial. Vamos pensar numa igreja de 100 membros. Já pensou se cada um ganhar uma pessoa para Cristo? Quantos membros que essa igreja vai ter? 200 membros. Mas se só esperar o pastor, vai ser 1, 2, 3 almas por ano, né? A igreja vai demorar aí para crescer. Se você entrar em uma mesquita, você vai ver que o muçulmano, ele é ousado. Ele não perde tempo.
Ao entrar ali, ele vai chegar para você: você quer se converter ao Islã? Você quer vir para o islamismo? É de cara. Eu já tive experiências. Não, já aceitei o Senhor Jesus, eu tenho já a minha salvação. Mas eles não perdem tempo. Aí a pessoa vem na igreja 50 vezes, a gente não faz um apelo para a pessoa, se ela quer aceitar o Senhor Jesus, se ela quer se converter, se ela quer nascer de novo. Então nós precisamos ter esta ousadia, deixar o medo e a timidez de lado. Então, para isso é necessário que busquemos ao Senhor através da oração. O interessante, depois que eles oraram aqui, fala que moveu-se o lugar que eles estavam. Houve um terremoto. Alguém aqui já orou e aconteceu um terremoto depois assim? A parede da igreja começou a tremer, os bancos a mexer. Isso comigo nunca aconteceu, mas aconteceu com os discípulos. Eles oraram, a Bíblia fala que moveu-se aquele lugar. Agora podemos fazer uma aplicação aqui. Quando nós oramos, Deus começa a mover as circunstâncias. Está faltando sustento, Deus vai providenciar. Se ninguém está se convertendo, pessoas se converterão. Se falta estrutura, se falta recursos, Deus vai providenciar. Porque quando nós oramos, Deus começa a trabalhar. Ele começa a mover as circunstâncias para que a sua obra seja realizada. E nós precisamos mais do que nunca valorizar principalmente o ministério da palavra e o ministério da oração. Infelizmente, a igreja hoje em geral está se envolvendo com tanta coisa, menos com aquilo que é mais importante, com a palavra, com a oração e com a pregação do Evangelho. Lá em Atos capítulo 6, versículo 4, a igreja começou a crescer, muitos problemas, dificuldades. Os apóstolos: espera aí, a gente não pode ficar se envolvendo com tudo não. A gente vai se dedicar à oração e à palavra. E é disso que o crente precisa. Eu ouvi um missionário uma vez dizendo que é a vitamina BO. Então, quando o crente está fraco, ele precisa desta vitamina, a vitamina BO. Sabe o que é? Bíblia e oração. Eu nunca vi um crente fraco, um crente que lê a Bíblia e que ora, ser um crente fraco. Mas aquele que não ora e que não lê a Bíblia, consequentemente, ele se tornará um crente fraco. Então nós precisamos, mais do que nunca, valorizar o ministério da palavra e da oração. Então que Deus nos ajude, nos capacite para que cada vez mais testemunhemos de Cristo. E temos que ter em mente que haverá perturbação, incômodo. Nem todo mundo receberá ou aceitará o Evangelho, mas temos que ter em mente também que pessoas se converterão. Então vale a pena sim pregar o Evangelho, vale a pena investir em missões, orando, contribuindo, indo e enviando pessoas. Temos que ter em mente também que haverá oposição, mas temos que saber que Cristo está conosco, nos ajudando, nos auxiliando, suprindo nossas necessidades. Riquezas eu não tenho dinheiro, mas Deus tem me dado o básico para sobreviver, tem me dado o arroz com feijão, e é mais do que o necessário. É ou não é verdade? Lá em Mateus 6 o Senhor Jesus falou, né? Não andais ansiosos, né? O que comeremos, o que beberemos, ou o que vamos vestir. Fique tranquilo que tudo isso eu vou providenciar. Como dizia um pastor amigo meu, né? Deus promete o pão, a manteiga é luxo, mas Deus é tão bom, nunca deixa a gente comer pão seco, né? Sempre tem alguma coisinha ali para colocar dentro do pão, porque Deus é bom demais. Deus faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ou também precisamos. E temos que ter em mente também que precisamos ser submissos à sua vontade, e cada vez mais precisamos buscar a presença do nosso Deus para que Ele nos capacite, para que realizemos a obra dele. Cristo está voltando, então precisamos trabalhar mais e mais, e ainda mais, né? Para que pessoas tenham um encontro com o Senhor Jesus e pessoas se salvem. Então que possamos testemunhar até a volta de Cristo. Deus abençoe, obrigado pela tua atenção. Vou chamar aqui o pastor e amanhã eu vou falar aí sobre a ação da igreja diante de conflitos políticos e religiosos. Temos visto aí guerras, conflitos. Qual deve ser a ação da igreja diante de tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje? Então amanhã à noite falarei sobre isso. Deus abençoe.